Atenas, século IV a.C. A cidade respira política, debates, poder e incertezas. É nesse clima que Sócrates se encontra com amigos em casa de Polemarco. E ali surge uma questão que atravessaria os séculos. O que é a justiça? Céfalo, um homem já idoso, dá a primeira resposta. Ser justo é dizer a verdade e pagar as dívidas. Mas Sócrates logo mostra que isso não basta. Imagine devolver uma arma a alguém enlouquecido. Seria justo? A discussão esquenta e entra em cena Trasímaco, o sofista. Ele afirma, com ironia cortante, a justiça é apenas a vantagem do mais forte. Em outras palavras, os poderosos criam leis para se beneficiar e o povo obedece. Sócrates contra-argumenta. O verdadeiro governante não busca lucro, mas o bem comum. O silêncio que fica no ar é apenas o começo. Glauco, discípulo de Sócrates, não se dá por satisfeito. Ele pressiona. Se a justiça não é apenas interesse do mais forte, então prove que vale a pena ser justo. E para isso, conta a história do Anel de Giges. Um simples pastor encontra um anel mágico que o torna invisível. Com esse poder, ele seduz a rainha, mata o rei e toma o trono. Glauco pergunta: se qualquer pessoa tivesse esse anel, resistiria à tentação de agir injustamente? Ou será que a justiça não passa de aparência, usada apenas por medo da punição? A provocação é clara. Ser justo ainda compensa quando ninguém está vendo? Sócrates responde olhando para algo maior. A cidade. Ele propõe construir, em pensamento, uma polis perfeita para enxergar melhor o que é justiça. No começo, a cidade simples tem apenas o necessário: alimentos, roupas, abrigo. Mas logo surgem desejos extras, luxo, riqueza e, com eles, a necessidade de guardiões. É aqui que a cidade se divide em três classes: produtores, que trabalham e sustentam a sociedade; guerreiros, que protegem a cidade com disciplina; governantes filósofos, que decidem guiados pela razão. A justiça, portanto, não é cada um fazer tudo, mas cada classe cumprir o seu papel sem interferir nas demais. Platão amplia a analogia. A cidade é como a alma humana. Dentro de nós também existem três forças: a parte racional, que busca a verdade; a parte irascível, que sente coragem e honra; a parte apetitiva, que deseja prazer e riqueza. A justiça é a harmonia entre essas três partes. Quando a razão governa, a coragem auxilia e os desejos obedecem, a alma encontra equilíbrio. Já a injustiça nasce quando os apetites se tornam senhores da vida. Platão ensina: ser justo é estar em ordem consigo mesmo. Mas como formar os guardiões e governantes que manterão essa harmonia? Platão insiste: a educação é a chave. Desde cedo, eles devem ser moldados por histórias e músicas que ensinem virtude, não apenas diversão. O corpo é treinado com ginástica e a alma com matemática e filosofia. A ideia é clara: governar não é privilégio, mas uma responsabilidade para os mais preparados. Aqui, Platão lança uma ideia ousada: homens e mulheres devem receber a mesma formação. Para ele, as diferenças físicas não impedem que as mulheres também sejam guardiãs. A cidade ideal só floresce se for governada por filósofos. Mas por que filósofos? Porque só eles amam a verdade, e não a riqueza ou o poder. Só eles conseguem enxergar além das aparências. Platão sabia que essa ideia era polêmica. Governantes não costumam gostar de ser comparados a amantes da sabedoria, mas para ele, a política só é justa quando guiada pela razão e pelo conhecimento. O governante deve olhar para o bem de todos, como um médico cuida da saúde do paciente, mesmo que às vezes doa. Para ilustrar, Platão cria uma das imagens mais famosas da filosofia: o mito da caverna. Homens acorrentados veem apenas sombras na parede, acreditando que aquilo é a realidade. Mas um deles se liberta, vê o fogo, sobe para fora
e descobre o sol. As sombras eram apenas ilusões. O mundo verdadeiro é feito de ideias puras, sendo o bem a mais elevada delas. O filósofo é esse prisioneiro que se liberta, mas quando retorna às cavernas para libertar os outros, é ridicularizado e pode até ser morto. Platão dá um recado duro: a maioria prefere as sombras, mas sem filosofia a humanidade jamais verá a luz. Até aqui, tudo parece ideal, mas Platão sabia que as cidades reais não seguem a perfeição. Ele descreve, então, a decadência dos regimes como uma escada descendente. Da aristocracia filosófica nasce a timocracia, onde a honra militar domina. Da timocracia surge a oligarquia, em que os ricos governam e a desigualdade cresce. Da oligarquia, o povo se revolta e cria a democracia, marcada por liberdade sem limites. E dessa liberdade extrema nasce a pior de todas, a tirania, quando um líder se apresenta como salvador e escraviza a cidade para seus próprios desejos. Cada regime é também um retrato da alma humana, e o tirano, para Platão, é o mais infeliz dos homens, escravo de si mesmo. 9. A crítica às artes e à poesia. No último livro, Platão surpreende. Ele ataca a poesia e as artes imitativas. Por quê? Porque elas não mostram a verdade, mas apenas cópias enganosas. O poeta imita as paixões, alimenta os desejos e afasta a alma da razão. Platão não despreza a beleza, mas acredita que a arte deve servir à educação e não ao prazer vazio. Aqui vemos sua desconfiança em relação ao teatro e até a Homero, o grande poeta da Grécia. Para Platão, a filosofia é superior à arte, porque busca o real, não a ilusão. 10. O mito de Er e a escolha das vidas. A República termina com uma narrativa grandiosa, o mito de Er. Er, um guerreiro morto em batalha, revive para contar o que viu no além. As almas são julgadas. As justas sobem, as injustas descem. Mas depois, todas retornam para escolher uma nova vida. Algumas escolhem poder, outras riqueza. Poucas escolhem a vida simples e justa. O detalhe é marcante. A escolha é livre, mas cada alma colherá as consequências. Platão encerra a obra com uma lição profunda. Ser justo não é apenas útil nesta vida, é a única forma de garantir a harmonia da alma em todas as existências possíveis.